Senhor Deus, aqui estamos na tua presença, te agradecemos porque o que foi antes um sonho se tornou realidade e aqui estamos juntos, glorificando e agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor que seja com o Mateus, a sua família, sua esposa, sua filha, que ele continue sendo uma bênção e um instrumento do Senhor em nosso meio. Que os domingos em que ele vai estar aqui conosco, que possamos também desfrutar, ó Deus, da tua palavra e que ele possa ser um vaso de bênção em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. É um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez. Como o pastor Diógenes bem pontuou, tive a alegria de estar aqui no ano passado, não me lembro muito bem o mês, e tive a alegria de pregar sobre a alegria. Não sei quantos irmãos lembram dessa pregação. Nesses últimos meses eu estava trabalhando na tradução do diário desse homem. Não sei quantos de vocês lembram do caso de um missionário que em 2018 foi na ilha Sentinela do Norte, a ilha mais distante, mais isolada do mundo. Ele foi pregar o evangelho para uma tribo de aborígenes que nunca tiveram nenhum contato com a civilização. Ele foi pregar o evangelho. Durante a sua ida para essa ilha, ele escreveu um diário de bordo. Chegando lá, ele foi morto por esses aborígenes. E essa notícia rodou o mundo. Não sei quantos de vocês estão lembrados desse caso. E, pela primeira vez, em língua portuguesa, nós temos acesso a esse material. É o diário de John Shaw. Tive a oportunidade de fazer essa tradução, fiz notas explicativas para poder contextualizar o diário e também uma exposição, uma reflexão bíblica, comparando a missão de John Shaw com a nossa missão aqui, onde Deus nos colocou. Os irmãos que têm interesse em ler esse material, ele está disponível no Kindle. Quem não tiver acesso ao Kindle Unlimited pode comprar o e-book por R$ 7,77, um valor simbólico. Quem tiver acesso ao Kindle pode ler gratuitamente. E caso algum irmão não tenha muito manejo com Kindle, livro digital, e tiver interesse pelo livro físico, quando acabar o culto, me procure que a gente vai estar preparando uma lista para poder fazer uma tiragem desse material para que o máximo de pessoas possível possa ter acesso ao testemunho desse jovem missionário. Sem mais delongas, irmãos, vamos fazer a leitura, uma leitura no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Esse texto que leremos agora será uma divisa para sustentar tudo aquilo que nós estaremos meditando nessa manhã. Quero dizer de antemão que muitos elementos do culto, muitas coisas que nós vimos, lemos e comentamos da palavra de Deus, vão ser mencionadas novamente aqui nesta mensagem, porque Deus, mesmo quando nós não planejamos, Ele faz com que todas as coisas se encaixem perfeitamente com aquilo que nós já vimos, né? Nos louvores que cantamos, no texto que foi lido, nos comentários que foram feitos, Deus é maravilhoso. Lucas capítulo 24, vamos ler o versículo 27 e depois pular para o versículo 45 ao 47. Lucas capítulo 24, versículo 27, é aquela passagem em que Jesus já ressuscitou, encontra com os discípulos no caminho de Emaús e ele começa a falar com eles. Capítulo 24 do Evangelho de Lucas, no versículo 27, diz o texto sagrado: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Versículo 45 ao 47 diz: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Amém? Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, glorificamos o teu nome, te bendizemos, te exaltamos por essa manhã, te louvamos, ó Pai, por essa comunidade, pela tua igreja que se reúne aqui nesse local. Obrigado pela Igreja Batista Caris,
Obrigado pelo pastor Diógenes, por toda a liderança, por todos os irmãos que aqui estão. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe por meio dessa série de mensagens, que ela possa, ó Deus, chegar no nosso coração, que possamos entender, ó Deus, que tudo aquilo que nós estamos propostos, que nos propomos a fazer nesses dias, não é simplesmente compartilhar doutrina de homem, o pensamento de um autor, nas suas elucubrações de gabinete, mas não. Estamos com o propósito de falar algo prático, algo relevante, algo que tem a ver conosco, algo que tem a ver com a nossa realidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê entendimento, que o teu nome, Senhor, somente o teu nome possa ser glorificado. Que possamos tomar um conhecimento mais profundo a respeito de ti e te adorar da maneira que te agrada. Em nome de teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Como o pastor Diógenes já mencionou muito bem, nós estamos no segundo encontro, na segunda marca de uma igreja saudável. Serão 9 marcas de uma igreja saudável. E o pastor Mark Dever, o autor desse livro, ele tem um entendimento, uma proposta de que uma igreja saudável não é necessariamente uma igreja que não é com muitas pessoas ou que necessariamente é uma igreja pequena. Não. Ele enfatiza nas suas marcas o evangelismo, ele enfatiza a importância de alcançar almas, ele enfatiza a importância do discipulado, mas ao mesmo tempo ele é contra uma cultura que é muito vigente no nosso tempo, uma cultura em que a igreja se transformou em marketing, se transformou em um mercado religioso. Eu quero dizer para os irmãos que essa série de pregações não se trata de uma receita de bolo. Não se trata assim, se você seguir essas 9 marcas, a sua igreja será uma igreja saudável. Não. Essa não é a intenção do autor. Pelo contrário, nós precisamos ter sensibilidade e discernimento, aqueles que lerão esse livro, para poder contextualizar aquilo que é dito no livro, a nossa realidade, a realidade da Igreja Batista Cares, a nossa realidade em Salvador, Bahia, Brasil, que é uma realidade diferente do autor norte-americano na sua igreja, mas que tem muitas coisas que podemos tirar de lição, como fruto de uma exposição bíblica, histórica, que ele faz, e visceralmente prática, muito prática para uma igreja. E eu quero te dizer que igrejas saudáveis, elas também são igrejas imperfeitas. Como o pastor Diógenes disse durante a oração, não existe família sem problemas. Não existem igrejas perfeitas. Não existem igrejas sem problemas. Porque a partir do momento em que um pecador entra numa igreja, os problemas começam. Se você ler as cartas de todas as igrejas do Novo Testamento, você verá que todas as igrejas do Novo Testamento tinham seus problemas contextuais. Umas muito mais do que outras. Todos nós lembramos a igreja de Corinto, como foi colocado na escola bíblica dominical. Mas todas as igrejas, irmãos, sem exceção, todas as igrejas têm problemas. Então, nós usamos essa figura da saúde para poder deixar claro para os irmãos que nós, aqueles que não têm aparentemente nenhum problema de saúde, ainda assim não somos perfeitos. Nós temos algumas limitações, nós temos algumas imperfeições que não nos tornam seres perfeitos. Assim são as igrejas. Então há uma diferença entre uma igreja saudável, uma igreja que está enferma e uma seita, uma falsa igreja, certo? Então o oposto de uma igreja saudável não é uma seita. Isso aqui é um extremo, que nós não estamos nem considerando isso nessa série de mensagens. Estamos considerando a diferença de uma igreja que tem saúde e de uma igreja que está enferma. Uma igreja que está padecendo por causa de seus pecados, por causa de uma compreensão inexata, uma compreensão errada de quem é Deus e daquilo que ele faz. Igrejas doentes, irmãos, precisam ser tratadas porque igrejas assim, apesar de não causarem problemas em crentes que já são maduros, em crentes que já conhecem a palavra de Deus, em crentes que já têm uma vivência com o Senhor profunda, essas igrejas doentes, elas acabam trazendo muitos problemas para aqueles que estão
crescendo espiritualmente por serem novos convertidos. Um novo convertido, quando chega em uma igreja que está adoecida, ele se adoece, ele desanima. Uma igreja que está doente, ela também não cuida daqueles que são fracos na fé. Ao invés de acolher, de cuidar daqueles que são fracos, ela derruba mais aqueles que estão fracos. Uma igreja que está adoecida, irmãos, ela se torna uma força antimissionária. Ela se torna uma igreja autocentrada. Ela se torna uma igreja que só pensa nas suas próprias quatro paredes e nas suas próprias necessidades. Uma igreja assim se torna uma igreja nichada. Uma igreja que se tornou uma espécie de gueto. Eu não sei se você já teve essa experiência de chegar em uma igreja de determinado bairro especificamente, e aquela igreja tem a cara dos membros daquele bairro. Uma pessoa que vem de fora acaba não sendo acolhida. Por quê? Porque ele não faz parte daquele grupo. Ele não faz parte daquele bairro. As pessoas não se aproximam daquele visitante. Então, o que é que esse visitante faz? Ele vai embora. Ele é repelido. Né? Então, igrejas adoecidas, irmãos, ao invés de enviarem missionários, ao invés de acolherem as pessoas, elas afastam. Ao invés de curarem, elas machucam. Ao invés de testemunharem o evangelho, elas distorcem a mensagem do evangelho. Muitas vezes acabam sendo presas a usos e costumes. Muitas vezes acabam sendo presas a questões secundárias e não ao evangelho. Porque sempre fizemos assim. Porque no tempo passado era assim. Mas não se apega àquilo que a Bíblia diz. E acaba trazendo muitos danos, muitos problemas para a vida de pessoas. Como eu já mencionei, as 9 marcas de uma igreja saudável não se propõem a ser uma receita de bolo. As 9 marcas de uma igreja saudável não é um manual completo, sistemático de uma igreja saudável. Não. Durante a história da igreja, muitos servos de Deus buscaram explicar, buscaram trazer algumas definições do que seriam essas marcas de uma igreja saudável. O John Stott, pastor John Stott, no primeiro livro que ele publicou, um livro chamado Homens com uma Mensagem, ele definiu as marcas de uma igreja ideal. Ele usou esse adjetivo, a igreja ideal, ao invés de igreja saudável. Ele disse que uma igreja ideal é uma igreja caracterizada pelo amor, lembra da música do Irmão? É uma igreja caracterizada pelo amor, pelo sofrimento, pela santidade, pela sã doutrina, pela autenticidade, pela evangelização e pela humildade. Então já vemos aqui outros pontos sendo destacados pelo pastor John Stott. Mas muito antes do John Stott, lá na história da igreja, lá na Idade Média, os reformadores e os sucessores dos reformadores, que foram os puritanos, eles escreviam documentos extensos chamados confissões de fé. Esses documentos, irmãos, tinham o propósito de abençoar a igreja, trazer edificação, trazer conhecimento, trazer firmeza doutrinária para aquela igreja, para as igrejas, na verdade, que são várias confissões de fé, e ao mesmo tempo também ser uma declaração pública, porque naquele tempo havia uma perseguição religiosa. Então eles precisavam dizer, olha, nós cremos nisso aqui, quando as autoridades vinham bater na porta das igrejas. Essa é a nossa confissão, é isso que acreditamos. E nenhuma confissão chamada confissão belga, porque essa confissão surgiu lá na Bélgica, olha como é simples de entender, né? Confissão belga, no artigo 29, diz o seguinte nessa confissão: as marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. Ela mantém a pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos, sacramentos aqui entenda batismo e ceia, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica, como o irmão mencionou na escola bíblica dominical, a disciplina eclesiástica, para castigar os pecados. Em resumo, a igreja verdadeira se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando tudo o que lhe é contrário e reconhecendo Jesus Cristo como seu único cabeça. Olha que mensagem atual. Há pouco tempo, houve um conclave na Igreja Católica para poder levantar um novo Papa, um novo cabeça da Igreja Católica. E quando os puritanos escreveram aqui, reconhecendo Jesus Cristo como seu único cabeça, eles estavam cutucando isso aí. Eles estavam cutucando o papado, que era muito forte naquela época e perseguia os protestantes. Ou seja, irmãos,
Uma igreja pode ser verdadeira, como nós temos colocado, mas está enferma, está adoecida. E por isso, irmãos, nós precisamos cuidar da saúde das nossas igrejas. Não é incomum pessoas que num passado eram membros de uma igreja e com o passar dos anos, essa igreja foi perdendo as suas características. Essa igreja foi mudando algumas coisas e acabou se descaracterizando completamente daquilo que a Bíblia diz. Temos essa experiência, infelizmente, nos nossos dias, em muitas comunidades. Agora, depois dessa introdução, que tudo isso que eu falei até aqui só foi introdução. Agora que eu vou começar a falar da marca de hoje, tá certo? Tenham paciência que a gente vai chegar lá. O que é uma teologia bíblica? O que é isso? Teologia bíblica não é todo tipo de teologia? Se a teologia é bíblica, né? Talvez os irmãos que não têm muito traquejo teológico achem isso, né? Se é uma teologia fala de Deus, então logo toda teologia é uma teologia bíblica. É isso? Não. Quando dentro da teologia, irmãos, existem áreas específicas, existem áreas do conhecimento. Como a gente está usando a figura da saúde, a igreja saudável, eu vou tomar como exemplo a medicina. Existe oftalmologista, existe gastro, existe cardiologista, existe médico da família, existe médico ginecologista, enfim. A medicina tem várias especialidades. E dentro da teologia também existem as suas especialidades. Aquilo que nós chamamos de teologia bíblica é o estudo de quem Deus é e do que ele está fazendo ao longo da história. Quando você começa a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não está vendo uma coxa de retalhos. Você não está vendo textos desconexos, um conjunto, uma coletânea de histórias que estão aqui. Não. De Gênesis a Apocalipse, há uma única história. Há uma história grande, uma história extensa, aquilo que os estudiosos chamam de metanarrativa, uma grande narrativa. Essa história, irmãos, é a história da salvação. Essa história, irmãos, é a história que mostra como Deus criou todas as coisas, como todas essas coisas se corromperam com o pecado e como esse Deus está restaurando todas essas coisas para a sua glória. Essa é a metanarrativa, essa é a grande narrativa. Então, a teologia bíblica, ela tem esse propósito de falar sobre a criação, sobre a queda por causa do pecado, sobre a redenção em Cristo Jesus e sobre a consumação de tudo aquilo que Cristo fez com a sua obra. Cristo restaurando todas as coisas para a sua glória. Essa é a história bíblica. Esse é o propósito da teologia bíblica. Nós observamos o plano de Deus sendo desenrolado desde Gênesis até finalizar no livro de Apocalipse. Eu vou dar um exemplo para isso ficar um pouco mais palpável. Hoje é dia 25 de maio. Hoje é o Dia Nacional da Adoção. Não sei se você sabia disso, que tem o Dia Nacional da Adoção. Imagine que eu estou aqui pregando para vocês sobre o tema adoção. Meus irmãos, hoje o tema da nossa pregação é adoção. Vamos fazer uma teologia bíblica da adoção. O que seria isso? Eu iria procurar o tema da adoção revelado de forma progressiva em toda a Bíblia. Eu iria começar, irmãos, falando que Deus é aquele que acolhe os órfãos e acolhe os estrangeiros. Eu poderia dizer também, irmãos, que Moisés, ele foi adotado como filho da filha de Faraó, e através da adoção de Moisés, Deus mostrou grandes propósitos para o povo de Israel. Quando chegamos no Novo Testamento, irmãos, poderíamos ver como em Cristo Jesus, todos nós fomos adotados como parte da família de Deus. Então vocês estão observando que o tema adoção, ele é um tema progressivo, isso é teologia bíblica, certo? Eu estou fazendo uma teologia bíblica desse tema. Ok, meus amados irmãos? Caminhando um pouco mais, porque o nosso horário já está avançado. Teologia bíblica diz respeito a quem Deus é e como Deus age. Ou seja, tudo isso é extremamente prático. Tudo isso é extremamente relevante na nossa vida.
para a nossa adoração a Deus, para a nossa obediência a Deus, para as nossas prioridades, como elas são moldadas e como é o nosso entendimento. Porque se eu não entendo quem Deus é, se eu não entendo o que Deus fez e por que Ele fez todas as coisas, a minha adoração a Deus será deficiente, a minha obediência a Deus será deficiente, as minhas prioridades serão deficientes. Se, por exemplo, eu entendo que Deus fez todas as coisas para a glória do homem, para o bem-estar do ser humano, o meu relacionamento com Deus vai ser diferente. Eu vou ver Deus como aquele que faz de tudo para me agradar. O Deus Papai Noel. O Deus que faz tudo para satisfazer as minhas vontades. Mas se, por exemplo, eu ver Deus como um tirano, como uma pessoa rude, uma pessoa que só quer punir aqueles que estão vivendo em contrariedade àquilo que ele estabeleceu, viveremos eternamente com medo. Era assim que Martinho Lutero vivia antes dele entender a justificação pela fé. Ele vivia constantemente com medo de Deus. Ele tinha pavor quando ouvia falar que Deus é justo. E é justamente, irmãos, quando temos um entendimento correto das Escrituras que nós podemos glorificar a Deus como Ele realmente é. A Bíblia apresenta diversos atributos de Deus ao longo do desenvolvimento da revelação bíblica. Mas o autor, Mark Dever, ele destaca apenas 5 atributos. E são esses atributos que nós vamos mencionar hoje pela manhã. Deus é revelado na Bíblia como santo, Deus é revelado como amoroso, como justo, como soberano e como misericordioso. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 7. Vamos ler um versículo bíblico. Êxodo, capítulo 7, versículo 5. Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, versículo 5, diz a palavra de Deus. Olha o que Deus faz. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Observe o que Deus diz aqui a Moisés. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. O que é que isso significa? Deus, por meio da libertação do povo de Israel, quer revelar a sua glória para o povo egípcio. O propósito de Deus é revelar a sua glória. O propósito de Deus é exaltar o seu nome, magnificar o seu próprio nome, ter o seu nome conhecido por toda a terra, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, como nós cantamos agora pela manhã. Então, toda a história bíblica, toda a narrativa bíblica revela a glória desse Deus majestoso, desse Deus salvador, desses atos salvadores. A libertação do povo de Israel, irmãos do Egito, foi um ato salvador. E durante a narrativa bíblica, vemos o desenvolvimento de atos salvadores. A maneira como Deus salvou Noé e a sua família. A maneira como Deus libertou Israel do cativeiro egípcio. A maneira como Deus fez com que o povo de Israel entrasse na terra prometida. Tudo isso são manifestações de atos salvadores, que apontam para o grande ato salvador. O ato de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nos libertando do cativeiro do pecado. Isso é teologia bíblica. Está percebendo como você já conhece o que é teologia bíblica, mas não entendia pelo nome? Pois é algo extremamente relevante. Como o irmão mencionou na escola bíblica dominical, se uma pessoa pega um texto e interpreta ao seu bel prazer, sem levar em consideração o seu propósito dentro do plano bíblico, dentro da verdade bíblica, isso vai gerar ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. Então, a Bíblia, a verdade de Deus, ela é revelada a nós de maneira progressiva. A Bíblia não é uma espécie de catálogo, como, por exemplo, eu quero estudar sobre adoção, o exemplo que a gente mencionou. Você não vai ver um livro na Bíblia que fala do início ao fim sobre o assunto adoção. Não.
o conhecimento bíblico sobre adoção ou sobre qualquer outro assunto, ele está espalhado, ele está permeado nas Escrituras, certo? Então, como é que nós podemos reconciliar a figura do Deus que aparece no Natal com o Deus do juízo final? Como é que você concilia a figura do bebê na manjedoura com o justo juiz que julgará esse mundo na manifestação da sua glória? Como é que você concilia essas verdades? Vivemos numa geração, meus irmãos, em que as pessoas creem naquilo que elas colocam como verdadeiro, aquilo que elas desejam ser verdadeiro. Quando chega no Natal, há um clima de fraternidade entre as pessoas. Há um clima de celebração. As pessoas são mais generosas com as outras, dão mais presentes, fazem ceia de Natal, convidam os amigos, fazem amigo secreto. Mas em muitas dessas mesas, em muitas dessas famílias, tudo isso não passa apenas de uma celebração vazia, sem significado. Assim como acontece principalmente em ambiente de trabalho, né? Você que trabalha em empresa, sempre tem aquela confraternização, vamos fazer um amigo secreto, vamos fazer... No final das contas, essas celebrações, elas são esvaziadas na nossa cultura. Porque o significado de tudo isso é Cristo. Mas o que é que acontece nesses momentos? O aniversariante não é celebrado. Na Páscoa, ao invés de lembrarmos do sacrifício, nos confraternizamos, trocando ovo de chocolate. Há problema em comer chocolate? Nenhum problema. O problema é esvaziar o significado do que é a Páscoa, que é o que acontece na nossa cultura. E muita gente, eu não sei se você já percebeu isso, quando você está conversando com uma pessoa descrente, ele começa a falar sobre a Bíblia, muita gente diz que a Bíblia é assim, ó. A Bíblia, na verdade, é uma coletânea de bons conselhos éticos, né? A Bíblia tem muitos conselhos éticos, a Bíblia tem um propósito de nos transformar em pessoas melhores, em pessoas com famílias equilibradas, né? A Bíblia é uma espécie de livro de autoajuda milenar, que tem muitas frases que nos ensinam a fazer o bem, a amar o próximo, a ter a paz, a exercer a fraternidade. Esse é o discurso da opinião pública sobre a Bíblia. Mas é exatamente isso que a Bíblia diz, nesses termos que nós estamos colocando. Essas pessoas comparam a Bíblia Sagrada, irmãos, com outros livros, como o Alcorão e outros livros religiosos. Porque a mensagem da Bíblia é a mensagem do amor, é a mensagem fraternal. Essas pessoas que dizem isso, irmãos, ou nunca leram a Bíblia, ou se leram completamente errado. Porque o propósito da Bíblia é manifestar a glória de Deus. Esse Deus glorioso, esse Deus que nos salvou por meio de Cristo Jesus. Como estamos falando de história, eu quero te perguntar, você gosta de história? Eu amo história. Tem gente que não gosta muito, né? Porque se você observar muito bem, a Bíblia está repleta de histórias. Se você é cristão, se você é crente, você tem que se esforçar, lutar contra as suas inclinações naturais e amar história. Amar a leitura, irmãos. Deus se revelou a nós, irmãos, por meio de um livro. E um livro que é grande. Olha quantas páginas, olha quanto conteúdo, irmãos. Olha quantas verdades, olha quanta coisa. Você precisa se programar um ano inteiro para ler esse livro aqui. Então, os crentes precisam, meus queridos, desenvolver o hábito da leitura. Na Idade Média, quando começou a Reforma Protestante, o analfabetismo era tremendo. Sabe o que os reformadores começaram a fazer? Aonde havia uma igreja reformada, eles começavam a escola para poder ensinar as pessoas a lerem e a escrever para poderem ler a Bíblia. Deus se revelou através de um livro. O propósito de Deus é que nós o conheçamos lendo esse livro. Como eu mencionei os atributos de Deus lá atrás, são cinco atributos de Deus. O primeiro atributo de Deus, que nós vamos considerar agora, é Deus como Criador de todas as coisas. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que essa verdade bíblica nos ensina, irmãos?
Primeiramente, o nosso mundo não é fruto do acaso. Nós não somos frutos do nada. Nós não somos frutos da aleatoriedade do universo que se formou do nada, como muitos tentam dizer. A minha vida, a sua vida, não é um acidente. Nós não somos frutos do acaso. Nós somos planejados. Nós fomos planejados por um Deus sábio, um Deus criador, um Deus que tem propósito, um Deus que não está ausente e nem um Deus que está distante. O Deus que criou todas as coisas, irmãos, ele não é um relojoeiro que criou um relógio, estabeleceu leis para esse relógio funcionar e colocou corda, deu corda e foi embora. Esse relógio foi criado por uma pessoa. Ele montou esse relógio, estabeleceu a maneira que esse relógio funcionasse, mas essa pessoa não tem mais nenhum contato com o relógio. Muitos querem dizer que Deus é assim. Deus criou o mundo, colocou leis que regem esse mundo, mas Deus foi embora. Deus não está preocupado com isso, não. Você acha que Deus está preocupado com isso? Deus está distante, Deus está pensando em outra coisa. O Deus da Bíblia não é esse Deus. O Deus da Bíblia é um Deus atuante. O Deus da Bíblia é um Deus que é transcendente, que vive numa dimensão que nenhum de nós viu, numa luz inacessível que homem nenhum viu, nem jamais pode ver. Mas ao mesmo tempo esse Deus é um Deus que é imanente, é um Deus que vem até nós, é um Deus que se relaciona conosco. É um Deus que é Pai nosso, é um Deus que nós podemos chamar de Pai, ele é próximo de nós, mas ao mesmo tempo ele está nos céus, ele está transcendente. Esse é o Deus da Bíblia. E Deus, quando criou todas as coisas, ele criou para a sua própria glória. Deus criou o mundo, Deus criou o jardim do Éden, Deus colocou o homem no jardim. Depois o homem pecou, depois vemos na história bíblica a história de Noé, vemos aquela destruição do mundo e a restauração em Noé. Depois, pouco tempo depois, há uma corrupção da humanidade de novo. Depois conhecemos a história de Abraão, Isaque e Jacó, os principais patriarcas. Depois Israel passa muitos séculos sendo escravizado no Egito. Depois Israel é liberto por Moisés, passa 40 anos do deserto, entra na terra prometida. Começa o período dos juízes. Depois vem o período dos reis. Davi se coloca como principal rei de Israel. Davi morre, o filho dele, Salomão, assume. Salomão peca contra Deus, o filho dele, Roboão, assume. Depois o reino de Israel é dividido, reino do norte e reino do sul. Depois, esses reinos continuam a viver nesses caminhos de rebelião contra Deus. Vem o exílio assírio leva o reino do norte para o cativeiro, essas tribos se perderam. Depois de um tempo, os babilônicos, pegam o reino do sul, levam para o cativeiro babilônico. Passam 70 anos no cativeiro babilônico. Depois Deus envia um libertador, um pagão, para poder libertar esse povo retorna para a terra de Israel. Há uma restauração da cidade de Israel, de Jerusalém, há uma restauração dos muros, há uma restauração do templo, e nesse meio tempo de cativeiro, existem diversos profetas que se levantam. O que eu acabei de descrever aqui, meus irmãos, é a progressão de todo o Antigo Testamento. Percebe como tudo é uma história? Estamos falando de uma única história, com suas etapas. Então, isso é teologia bíblica. É uma narrativa que é coesa, que é conduzida por um Deus que aponta para a chegada do Messias. Todos esses atos, todos esses acontecimentos apontam para o que vai acontecer no Novo Testamento. A manifestação do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e restaurador final da nação de Israel, a nação que ele escolheu e também de nós, a sua igreja. Percebe como teologia bíblica ela é visível, ela é concreta, ela é essencial para a compreensão da Bíblia? Se você não tem essa compreensão, você vai achar que a Bíblia é uma caixinha de promessas. Será que é a vontade de Deus que eu faça isso ou aquilo? Vou abrir aleatoriamente uma passagem bíblica. O que Deus colocar no meu coração, com base na minha própria interpretação, eu vou ter certeza que essa é a vontade de Deus. Senhor, é a vontade de Deus que eu me case com fulano ou ciclano, que eu vá para tal emprego. Aí eu abro aleatoriamente na Bíblia, no livro de Naum. Ó, já começou pelo título, Naum.
já vi que não é a vontade de Deus. É assim que a gente descobre a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos? Isso não é leitura bíblica. Isso é mandinga, isso é misticismo, isso é o joga búzios. É isso que você está querendo fazer com a Bíblia. Não é assim que se conhece a vontade de Deus para a nossa vida. Uma igreja que não sabe quem Deus é, irmãos, não sabe quem ela é. Nós fomos criados por Deus. Fomos criados para vivermos em um relacionamento com Deus. Deus se relaciona com seu povo, irmãos, por meio de alianças, por meio de pactos. O casamento é a maior das alianças que nós conhecemos dentro da nossa cultura, dentro da nossa experiência humana. E no casamento há o compromisso, há o pacto, há o desejo de cuidar, de se doar, de servir. Então, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança. É um relacionamento pactual. É um relacionamento onde nós nos comprometemos e Deus se compromete conosco. Ou seja, Deus é o Deus fiel. Esse é o segundo ponto, esse é o segundo atributo que nós estamos trabalhando. O Deus da Bíblia é um Deus fiel. É um Deus que é fiel à sua palavra. É um Deus que é fiel à aliança que ele fez conosco. Não porque ele precisasse de nós. Não porque nós tivéssemos alguma coisa que chamasse a atenção dele. Fôssemos muito inteligentes, muito bonitos, muito interessantes. Não. Não havia nada em nós. Como nós cantamos no louvor. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio, por Deus, o Criador. Esse Deus maravilhoso, irmãos, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para a sua própria glória, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas muitas inconsistências. Esse Deus fiel é o Deus que se manifestou em Jesus Cristo, que é o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Sabe por que Deus irá cumprir todas as promessas que ele fez na sua palavra? Sabe por quê? Por causa de Cristo. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Jesus Cristo é o cumprimento fiel da aliança que Deus estabeleceu com seu povo. Percebe que tudo isso, irmãos, não são ideias abstratas? Percebe que tudo isso tem a ver comigo e com você? Tem a ver com as minhas lutas pessoais, com as suas lutas pessoais. Tem a ver com aquilo que você passa na sua família. Tem a ver com aquilo que você passa na sua vizinhança, no seu emprego. Tudo isso, irmãos, tem a ver com cada um de nós. É uma realidade encarnada na nossa vida. É uma realidade que se manifestou na vida, na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por essas verdades gloriosas. Vemos que Deus, irmãos, ele não desistiu do povo de Israel. Você vai lendo o Antigo Testamento, vai lendo lá principalmente Êxodo, Números principalmente, que mostra lá aquele período dos 40 anos, e você pensa, como é que esse povo faz isso? Como é que Deus liberta, Deus faz milagres, Deus dá comida, Deus não permite que os pés deles fiquem inchados andando por esse deserto, não permite que a roupa deles se rasgue, Deus, livra-os de diversas coisas, e esse povo murmura, esse povo questiona, esse povo faz coisas erradas. Vemos, meus irmãos, que a maneira como Deus quis se relacionar com aquele povo foi estabelecendo sacrifício, foi estabelecendo um conjunto de regras cerimoniais para mostrar sua santidade. O povo tinha que se achegar a Deus de determinada maneira, não poderia fazer de tal forma, teria que seguir aquilo que Deus revelou. Se não seguisse, teria penalidades terríveis. E aí, quando nos deparamos com essas verdades que revelam a santidade de Deus, nos perguntamos, será que nós somos tão ruins, tão maus como aquelas pessoas que Deus precisou colocar tantas regras? Nós estamos em um outro momento, nós não estamos naquele momento. Hoje podemos nos achegar a Deus, fazer uma oração, sem medo de sermos fulminados pelo Senhor.
Aquelas pessoas não tinham essa liberdade que hoje temos. Mas, intrinsecamente, em nós mesmos, existe uma diferença muito grande de nós e daquelas pessoas do Antigo Testamento? Não, irmãos. A diferença de nós para aquelas pessoas é que Jesus Cristo é o cumprimento de tudo aquilo. Jesus Cristo é o cumprimento, é o sacrifício perfeito que foi oferecido por nós. No Antigo Testamento, a pessoa que fazia um sacrifício, ela precisava entregar algo que era dela. Era um sacrifício pessoal, tinha que custar para ela. Jesus Cristo, ele tem um relacionamento conosco, pessoal. Jesus Cristo é nosso e nós somos dele. Então, quando Cristo morre na cruz, ele morreu por mim, ele morreu por você, porque nós estamos aliançados com ele, temos um pacto, temos uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, a ponto de que todas as bênçãos que Jesus Cristo conquistou através da sua morte e ressurreição nos pertencem, e a ponto de que os sofrimentos de Cristo ainda são os nossos sofrimentos. O apóstolo Pedro diz isso em uma de suas cartas. O sofrimento que nós passamos nesse mundo, irmãos, ainda servem para conectar as nossas dores com as dores que o Messias sofreu. Se Cristo sofreu, se Cristo padeceu, nós que estamos conectados a ele também passamos por sofrimentos. Essa é a explicação dos sofrimentos que você passa. Essa é a explicação dos sofrimentos que eu passo. Eu trabalho, irmãos, em um hospital e eu tenho a oportunidade de trabalhar com idosos. Idosos que muitas vezes estão em fase terminal. E lá na ficha social da pessoa aparece a religião da pessoa. Aí você vê uma pessoa padecendo, uma pessoa em estado vegetativo, uma pessoa acamada, sofrendo, padecendo, aí você vê lá, ó, evangélico. Aí você pergunta, meu Deus, como é que o Senhor deixa um servo teu passar por isso? Uma pessoa que te ama, uma pessoa que te serve. Às vezes na própria igreja nós temos o conhecimento de alguém, de algum irmão que está enfermo, padecendo muito. E nos perguntamos, Deus, por que essa pessoa está passando por isso? Por que essa pessoa passa por tudo isso? Se essa pessoa te ama, é teu servo, gostaria de estar aqui conosco. Porque os sofrimentos dessa vida, irmãos, para nós que estamos unidos a Cristo, ainda é a nossa identificação com os sofrimentos do nosso Salvador. Da mesma forma que ele sofreu, nós sofremos. Da mesma forma que ele foi morto, que ele morreu, na verdade, nós morreremos se não formos arrebatados. Mas da mesma maneira que ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Com corpo de glória, um corpo incorruptível. As heranças que pertencem a Cristo, pertencem a nós. Você já pensou? Você, às vezes, diante das lutas do dia a dia, às vezes lutando para fechar a conta no fim do mês, passando a tribulação, vendo problema, você parar e pensar assim, as heranças que pertencem a Cristo já me pertencem. Que coisa gloriosa, irmãos. Que coisa grandiosa. Mas é aquela coisa de um herdeiro, sabe? O filho de uma pessoa bilionária, até que ele tome posse daquela herança, né, com a morte do dono do pai, né? Ele não pode usufruir, pegar para ele, né, no sentido dele mesmo tomar e à frente fazer o que ele quiser com a herança, né? Ele recebe a bênção, ele é herdeiro, mas ele só pode usufruir plenamente com a partida do pai, né? Do dono da herança. Isso acontece conosco nesse mundo. Somos herdeiros, mas só na eternidade. Quando os portais da eternidade se abrirem, iremos desfrutar plenamente dessas bênçãos, dessas dádivas que pertencem a Deus. Um outro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos é que o Deus da Bíblia é um Deus amoroso. Quem é que não lembra de João 3,16? Talvez seja o primeiro versículo da Bíblia que você memorizou. Talvez seja um versículo que você usa em evangelismo. Talvez é o versículo que você ensinou a uma criança pequena. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Muita gente, com a compreensão errada do Antigo Testamento, diz assim: olha, eu não gosto muito de ler o Antigo Testamento, não. Por quê, irmão? Eu gosto do Novo Testamento. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado. É um Deus que mandou o genocídio. É o Deus que mandou Israel invadir a terra. É um Deus que punia. É um Deus que fazia isso. O Deus do Novo Testamento, não. O Deus do Novo Testamento é o Deus de amor. É um Deus que acolhe. Meus irmãos, o Deus da Bíblia é um só Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o Deus amoroso. Nós vemos um Deus que, por livre amor, por livre graça, ele criou o ser humano e, mesmo diante do pecado, ele não destruiu a humanidade naquele momento. Ele colocou em prática o seu plano eterno de restaurar todas as coisas para a sua própria glória. Ele precisava de nós? Precisava disso? Não. Ele fez isso para manifestar a sua própria glória. Se não houvesse, irmãos, a promessa da restauração, eu e você conheceríamos que Deus é misericordioso? Houve algum tempo que Deus não foi misericordioso? Não. Os atributos de Deus, meus irmãos, se referem ao caráter eterno de Deus. Mas como é que esse Deus eterno, que vive numa luz inacessível, onde o pecado não pode habitar, poderia exercer a misericórdia? Lembre que misericórdia é um atributo que nós exercemos para com aqueles que estão em qual condição? Na miséria. Então Deus, irmãos, nos salvar, demonstrar a sua graça, demonstrar a sua misericórdia, ele revela um outro aspecto do seu caráter que até então ele não havia revelado, porque não existia pecado. Então a salvação revela essa glória de Deus, revela o amor, revela, magnifica esse Deus glorioso. Nós observamos também, irmãos, o amor de Deus no Antigo Testamento quando ele liberta o povo de Israel. Os salmos, eles falam constantemente, hoje lemos um salmo 103, 136, mostra sobre isso. Por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso porque ele é um Deus glorioso. Ele fez tudo isso porque ele nos ama. Ele fez tudo isso porque ele cuida de nós, porque ele nos quer bem. Nós vemos isso, irmãos, quando Deus usou os profetas, por exemplo, o profeta Oséias. A história de Oséias, irmãos, que história forte, né? Um homem que Deus ordenou se case com uma prostituta. Essa prostituta irá te trair, ela terá filhos na prostituição e você vai cuidar desses filhos. E o que é que Deus fez através da história de Oséias? Ilustrou como ele mesmo é o marido traído. É o marido que é traído pelo povo de Israel. É o marido que via a sua esposa se prostituir no meio da idolatria com os ídolos daquela região onde Israel habitava. Então ele usa a imagem do marido traído para se colocar como o marido que é traído. Como é que não existe um Deus de amor no Antigo Testamento? Como não existe um Deus de graça, um Deus de misericórdia no Antigo Testamento? E quando partimos para o Novo Testamento, irmãos, lemos aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:8. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A manifestação da graça e do amor desse Deus não é nos curando de talvez uma enfermidade, não é aumentando a nossa conta bancária, não é nos dando um casamento, não é resolvendo alguma questão existencial que porventura tenhamos. Ele pode fazer isso, ele tem todo o poder de fazer isso? Sim, ele tem todo o poder de fazer isso, se ele quiser. Porém, a demonstração máxima do amor de Deus já foi feita. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu para nos dar uma conta bancária cheia, não morreu para nos dar um carro do ano, não morreu para nos dar uma saúde de ferro. Ele se doou, ele deu a si mesmo. Existe prova de amor maior do que essa? Não dá um objeto, mas dá a si mesmo. É isso que Deus fez por nós. Essa é a manifestação do amor de Deus. O próximo ponto, irmãos, estamos caminhando para o final já. O Deus da Bíblia é um Deus soberano.
Se víssemos um Deus que é justo, um Deus que é criador, um Deus que é amoroso, um Deus que é santo, mas que não é um Deus soberano, como é que ele iria garantir todas essas coisas? Lembra do último louvor? Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor, onde nós vamos a manifestação da soberania de Deus na salvação. Se o nosso Deus, irmãos, não fosse um Deus soberano, ele não teria condições de dar certeza. Eu vou cumprir. Eu darei cabo do meu plano. Tudo aquilo que eu disse, eu vou cumprir do começo até o fim. E aí muitos perguntam, mas e Deus, como é que Deus faz para lidar com a liberdade individual? Você já leu o livro do profeta Jonas? Qual era a vontade do profeta Jonas? Ele queria ir para um outro lugar. Deus disse, você não vai para lá. Você vai para lá. Então Deus conduziu ele para ele ir até aquele lugar. Ele foi emburrado. Jonas, irmãos, é o primeiro missionário que ao chegar no lugar, ele prega uma mensagem, as pessoas se convertem, e qual é a reação dele? Oh meu Deus, glória a Deus, o Senhor libertou os ninivitas, bendito seja o teu nome. Não foi essa a reação de Jonas. A reação de Jonas, o final do livro de Jonas, é o final do missionário emburrado. O missionário que diz, meu Deus, como é que pode? O Senhor salvou esse povo perverso. Eu queria que eles permanecessem no pecado para que o Senhor destruísse esse povo, e o Senhor converteu essas pessoas. Esse é o final do livro de Jonas. Deus fez com que o seu propósito se cumprisse. Quando Deus diz lá em Êxodo, endurecerei o coração de Faraó e não permitirá que meu povo vá sair, Deus fez assim, endureceu, mostrou a fraqueza dos ídolos do Egito, humilhou Faraó, e essas verdades, irmãos, ecoam por todo o Antigo Testamento. Nos Salmos nós vemos isso repetidamente, os atos salvadores de Deus, para que nós entendêssemos. O povo de Israel saiu não foi pela bondade de Faraó. Deus arrancou Israel das mãos de Faraó. E ele fez isso para demonstrar a sua própria glória, para se revelar como Deus soberano que controla a história. Você tem uma pessoa descrente na sua família? Você ora pela conversão dessa pessoa? Certamente. E talvez na sua oração você diz, Senhor, quebranta o coração dessa pessoa. Transforma esse coração de pedra num coração de carne. Deus só é capaz de fazer isso quebrando, anulando a liberdade daquela pessoa e transformando aquele coração. Usando da sua soberania que é além da nossa liberdade. Ele transforma o nosso coração, muda as nossas afeições. Deus não pega ninguém pelo pé se debatendo para ir. Não, eu não quero ir para o céu, eu não quero ir para o céu. E Deus puxa pelo pé. Não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha nas afeições. Deus transforma o coração. Aquela pessoa que vivia com os punhos levantados em oposição a Deus, se quebranta, muda as afeições e começa a sentir amor, começa a sentir apreço, começa a ver beleza naquilo que ele desprezava, começa a encontrar significado, começa a apreciar. É como diz aquela música de Estênio Márcios que ele fez, baseado nas Confissões de Agostinho. Tarde te amei. E ele diz assim, tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Tu me chamaste e o seu grito rompeu a minha surdez. Tarde demais, Senhor, tarde demais eu te amei. Essa é a convicção que você, que é convertido a Jesus Cristo, tem. Talvez você se converteu na adolescência, você acha que foi tarde, poderia ser na infância. Talvez foi na idade adulta. Como eu poderia ter usado a minha adolescência, a minha juventude para a glória de Deus? Talvez a sua conversão já foi na idade madura, ou já idoso, e você olha para trás, rapaz, eu passei tanto tempo perdido, tanta ilusão nesse mundo. Quão tarde demais eu te amei, meu Deus. Essa é a reação de todos aqueles que tiveram seu coração transformado pelo Senhor, pelo Deus soberano, que não permite que nada fuja do seu controle. Meus amados irmãos, esse Deus é o Deus que declara o fim desde o começo. Me permita
abrir com vocês uma referência bíblica no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Vamos ler 2 versículos aqui nesse capítulo. Versículo 9 e 10. Olha o que o profeta Isaías, dirigido pelo Senhor, relata. Olha o que Deus diz. Versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Então aqui ele está lembrando os atos salvadores que Deus fez antes de chegar nessa época aqui. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. O que o texto está dizendo, irmãos, é que Deus, ele não é apenas onisciente. Ele não é apenas aquele que sabe o que vai acontecer, mas ele é aquele que determinou o que vai acontecer. É aquele que dará cabo do seu plano do começo ao fim. Aquilo que vemos no livro do Apocalipse, irmãos, não pode ser impedido por homem algum. Ninguém pode impedir de acontecer o que é relatado em Apocalipse. Vai acontecer. Já existem filmes que mostram, o mundo inteiro tem conhecimento do livro do Apocalipse. Existem aí novelas que distorcem muitas coisas do livro de Apocalipse. Existem séries de livros que relatam o Apocalipse, aquele Deixados para Trás, filmes, diversas coisas que é de conhecimento de todos do que vai acontecer no Apocalipse. Mas ninguém pode impedir. Porque aquilo que Deus disse, ele irá cumprir. O seu plano não pode ser frustrado. E em último lugar, irmãos, o último atributo que eu quero tratar aqui, que está relacionado à soberania de Deus, é dizer para vocês que Deus é o centro da história. Deus é o centro da história bíblica. Deus é o centro da história da humanidade, irmãos. Você sabia que o descobrimento do Brasil tem o propósito de manifestar a glória de Deus? Você sabia, meus amados irmãos, que o que tem acontecido hoje no nosso país tem o propósito de manifestar a glória de Deus? Deus será exaltado, irmãos. Deus será exaltado pela conversão das pessoas. Deus será exaltado por salvar um povo especial para si. Mas Deus será exaltado por condenar também aqueles que não se arrependerem. No final das contas, o nome de Deus será exaltado. O nome de Deus será bendito. E nós podemos crer nisso com expectativa. E qual é a nossa reação diante daquilo que nós temos visto até aqui? Diante desse Deus que se revela de Gênesis a Apocalipse, de toda essa teologia que nós temos construído hoje pela manhã. A nossa reação é adorar. A nossa reação é bendizer. A nossa reação é exaltá-lo, é proclamá-lo, é apresentar essa mensagem gloriosa para as pessoas que estão à nossa volta. A nossa reação, meus amados irmãos, é dizer glória a Deus por essa maravilhosa graça. Glória a Deus, porque apesar de nós, apesar de tudo aquilo que nós fazemos diariamente, Ele se revelou a nós, Ele nos salvou e Ele nos garantiu a salvação por meio de Jesus Cristo. Caminhando para as nossas considerações finais, eu quero trazer, meus irmãos, 4 aplicações. Muitas coisas que eu já mencionei aqui, já traz as suas aplicações, mas eu queria fixar essas coisas na sua mente para que você não esqueça. Se, por exemplo, você sair daqui da porta e esquecer de tudo que eu falei agora pela manhã, não se lembrar no próximo domingo do que eu disse, lembra desses 4 pontos. Em primeiro lugar, uma igreja saudável começa com a correta visão de Deus. Se você não sabe quem é o Deus que você adora, as suas afeições estarão no lugar errado. Se você não conhece o Deus da Bíblia, você não irá adorá-lo como ele requer. Lembra de Nadab e Abiú? Não adoraram a Deus como ele requereu. Então eles foram fulminados. Então precisamos conhecer o Deus que se revela na Bíblia. Não é segundo as suas próprias intenções.
Não é pela sua própria sinceridade do seu coração. Nadab e Abiú foram sinceros na sua adoração a Deus, mas é adorar a Deus como ele quer ser adorado. Não somos nós que definimos como vamos adorar a Deus. É Deus que estabeleceu os meios que ele vai ser adorado. E quando a igreja conhece a Deus corretamente, ela o adora com reverência, o obedece com alegria e espera com confiança aquilo que Deus fará. Uma igreja que conhece o seu Deus, ela está longe de uma teologia fraca que gera uma fé fraca. Mas a sã doutrina, meus irmãos, fortalece a nossa comunhão entre crentes, nos direciona para a missão de pregar o evangelho e nos dá certeza de salvação. Nos dá certeza de salvação. Quantos crentes, meus irmãos, vivem atribulados porque não têm certeza de salvação, não têm confiança na salvação, não têm confiança na mão poderosa de Deus que nos sustenta. Deus nos salvará, e ele promete, não porque nós seguramos na mão dele com muita força, mas porque ele segura a nossa mão com muita força e ele é fiel àquilo que ele prometeu. Segundo lugar, a soberania de Deus é um convite à confiança e não à passividade. Deus ser soberano não te isenta, não me isenta da nossa responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade de proclamar o nome do Senhor na nossa vizinhança, no ambiente da nossa família, fazer a obra missionária, orar a Deus pelos nossos filhos. Nós não temos o poder de converter ninguém, isso é verdade. Mas nós não podemos nos colocar numa posição de passividade. Vamos abrir a porta da igreja e não vamos evangelizar porque Deus já tem seus eleitos. Os eleitos vão vir aqui, não precisa a gente nem ir lá fora. Eu não vou nem pregar para o meu filho, porque meu filho é eleito. Ele nasceu num ambiente cristão, eu levo meu filho para a igreja, então meu filho já está santificado. Nasceu num berço evangélico. Não é isso. Você vai ficar, por exemplo, Deus é provedor, mas você vai ficar deitado no sofá esperando que Deus mande a comida para você? É oração, é você orar, é confiar na soberania de Deus, mas dentro das suas responsabilidades, agir, fazer aquilo que Deus te colocou como seu papel. Terceiro ponto, devemos conhecer verdadeiramente a Deus e isso nos moldará a nossa prioridade enquanto cristãos. Quando conhecemos a Deus, estabelecemos a nossa prioridade com mais sinceridade. Quarto e último lugar, a fidelidade de Deus, a sua aliança, nos dá segurança em meio às lutas. Deus é fiel e por isso estamos seguros que iremos perseverar até o fim. E as minhas últimas palavras, irmãos, é o último parágrafo daquele livro As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Não sei quantos dos irmãos já tiveram a oportunidade de ler esse livro. E olha o que C.S. Lewis diz aqui. Ele usa uma ilustração para poder falar do que vai ser a eternidade. Olha que coisa linda. E à medida que Aslan é o leão das Crônicas de Nárnia que representa Jesus. À medida que Aslan, falava, já não lhes parecia mais um leão. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história de toda a vida deles. Neste mundo, foi o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Isso será a eternidade. Quando você finaliza Apocalipse, aquele é o primeiro capítulo da eternidade. É o capítulo do que nós iremos viver. De eternidade em eternidade com Deus. Glorificando, o exaltando, tendo comunhão com Ele. Conhecendo e prosseguindo em conhecendo. E o exaltando pela sua maravilhosa graça. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez.
Senhor, glorioso Deus, bendito e exaltado seja o teu nome para sempre. Obrigado, Senhor, por essa tua palavra. A tua palavra é a verdade em tudo aquilo que ela diz. Eu agradeço pela confiança do teu servo, pastor Diógenes, em me convidar para poder trazer essa mensagem bíblica. Peço que o Senhor esteja abençoando esta igreja, cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado, ó Deus. Cuida de nós, nos abençoa, nos ajuda a ter uma compreensão correta de quem o Senhor é, nos ajuda a ter uma compreensão correta de quem nós somos e como nós estamos inseridos dentro do teu plano, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos dá o direcionamento, ajuda a vivermos para a tua glória. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.